Eu acho que a melhor parte da palestra é o preparativo, é a preparação. Esse momento que eu diria que é quase que um processo de cura, não é verdade? É muito especial. Eu até tomo a liberdade de dizer que nesses momentos de serenização, conduzido pela Márcia, outras vezes pela Andréia, ou até outras pessoas que colaboram, é quase que eu sugiro que façam uma entrega, embarquem, viajem naquilo que é proposto, porque não é você, não é o teu físico que está naquela condição, é uma conexão espiritual e vale a pena experimentar. Mas, pois bem, eu hoje tenho a missão de compartilhar ou de provocar algumas reflexões aqui, e é sempre muito especial, porque o que eu digo tudo que a gente vem aqui explanar ou conversar, refletir, tem um valor especialmente para quem traz a proposta, o trabalho, né? É uma pequena brincadeira, mas que diz que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos, então é o que vai primeiro. Então é muito bom para nossas, pessoalmente, para as nossas reciclagens. Mas vamos lá. Hoje eu trago uma reflexão, ou uma troca de ideias, baseado num livro do José Carlos de Luca, que é Socorro e Solução, em que ele traz várias circunstâncias ou várias propostas para que nos ajude a compreender que a missão cabe a nós mesmos, né? Que a vida não é um processo de castigo, né? Que a vida, ainda que nós não tenhamos vindo a passeio meramente, a gente veio para uma missão, veio para um exercício, para um aprendizado, mas não é uma missão de castigo, é uma missão de evolução, de exercício, né? E o que o livro, o Socorro e Solução, assim como outros temas que o De Luca traz, ele nos ajuda a organizar esses pensamentos. E para começar, antes de entrar na temática própria do De Luca, do livro, eu queria trazer para nós aqui um texto de uma pequena fábula, disponível provavelmente aí na internet de maneira muito ampla, e que eu gostaria que vocês, eu inclusive vou ler, para que ele tem detalhes que eu acho que não poderia deixar de fora. Eu poderia explicar a história rapidamente, embora não seja longa, mas eu vou ler. Fala-se a fábula do O Urso e o Caldeirão. Dizia-se que num acampamento de caçadores, prepararam as suas tendas e colocaram uma fogueira, numa fornalha, um grande caldeirão de comida, para que ficasse em processo de preparo enquanto eles caçavam. E assim eles saíram do acampamento e foram para a caça, e um grande urso, vagando pela floresta, percebeu que o acampamento estava vazio. Foi até a fogueira, ardendo em brasas, e dela tirou um panelão de comida. Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da panela, quente, fumegante. E ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação e então interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que lhe queria tirar a comida.
e começou a urrar muito, com violência. E quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra o seu imenso corpo. Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto ainda ele rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela, e seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Ele, em busca da comida, não teve a capacidade, a percepção de analisar as circunstâncias em que se encontrava, e já de cara defende que há um inimigo tentando lhe tirar a comida. E nesse processo de defesa, ele se mata. Ele acaba com a sua história. Parece muito cruel, mas colocando um pouco de filtro nessa história, tão pesada do ponto de vista da cena, mas e nós? Quantos de nós, às vezes, não estamos apegados à panela, ainda que nos queimando, e a gente resiste em soltar? Quantas vezes nós preferimos abraçar o sofrimento em nome de algum orgulho, de alguma vaidade, de alguma resistência gratuita, ou pela acomodação de não querer mudar, e assim escolhemos ficar abraçados àquilo que nos queima, aquilo que nos arde, e muitas vezes nós preferimos gemer de dor do que refletir, abrir mão e buscar novos caminhos. Não é justo conosco mesmos. De alguma forma, às vezes nós reagimos assim por defesa, entendendo que estejam nos querendo tirar algo de nós, né? Mas no fundo, o que quase sempre acontece é que nós temos medo de abandonar aquilo que habitualmente assumimos como algo intrínseco a nós, e nem sempre é assim. Às vezes somos movimentados por referências negativas, até eu diria, em algum momento da vida, e acabamos em atracar, em fixar nessas referências, e por isso alimentamos muitas vezes relações difíceis. Às vezes abraçamos a uma profissão e um trabalho que não nos faz felizes, e só descobrimos isso depois de 30, 40 anos, que não fez o que amava, que não fez o que queria. É justo isso? Né? Então, de alguma forma, é uma reflexão para nos convidar a pensar sobre, muitas vezes no cotidiano, nutrimos hábitos e compromissos que não nos faz felizes, não nos permite experimentar a liberdade e a paz de espírito que merecemos buscar e encontrar. Então é preciso sempre repensar. Mas eu não trago essa ideia dessa história como uma proposta de autossentença, de autocondenação. Não é essa a ideia. É apenas para dizer que inconscientemente
às vezes nós estamos apegados e presos a ideias que não nos permitem a felicidade, mas que a gente não abre mão por medo ou por falta da coragem de buscar novos caminhos. E aí que entra o De Luca no livro em que Socorro e Solução, em que ele diz que renovação é um capítulo desse livro, e é dele que eu quero falar com vocês. Nós temos uma ideia, às vezes, de que eu pelo menos carrego uma referência que o meu pai usava muito, um velho ditado. Ele dizia que pau que nasce torto morre torto, pau que nasce torto morre torto. Mas eu mesmo descobri ao longo da vida que não. Com tecnologia, primeiro que quando ele está nascendo dá para guiar. Segundo que um pau torto consegue corrigir, emendar, colar, fazer acontecer, e ele fica reto. É lógico que por trás desse ditado existe, uma manifestação da descrença, da mudança das pessoas. Isso ficou lá atrás. Hoje nós temos a capacidade de compreender que, inclusive, as diferenças e as tortuosidades que existem em todos nós são, inclusive, positivas e necessárias, de alguma forma, na construção das nossas relações. Mas o que mais importa dizer é que nesse capítulo de renovação, De Luca nos lembra que, por exemplo, quando a gente vai para uma nova morada, uma nova casa, a gente tem uma preocupação de fazer uma faxina completa antes da gente mudar, inclusive de fazer reparos, consertar o que está quebrado, mudar a pintura, escolher novas cores, e assim constrói-se ou se cria-se o ambiente que a gente deseja estar. Se nós fazemos isso com a nossa casa, um local que queremos habitar, nós podemos e devemos lembrar que nós podemos fazer isso conosco também, com as nossas vidas. É possível a gente parar em determinados momentos e propor uma renovação, uma reforma, E essa reforma é um cuidado com a nossa vida, com a nossa existência, porque se nós nunca nos propusermos a tal, a gente vai convivendo com a sujeira acumulada ao longo do tempo, das nossas experiências, das nossas vivências, que inevitavelmente se cria. É do processo produtivo isso. Tudo que está em movimento gera atritos e fagulhas e dejetos, e a gente tem que olhar para isso de alguma forma. E a reforma e a renovação que é proposta aqui nessa reflexão é uma renovação que depende em 2 pontos principais: a renovação da mente e a renovação do coração. A renovação da mente refere-se especialmente aos nossos hábitos de pensamentos negativos que insistimos em guardar e que vamos retendo conosco e vamos, inclusive, entulhando e criando obstáculos no caminho da felicidade, inclusive atravancando a porta para se abrir para a felicidade, porque o pensamento negativo ou os nossos hábitos de insistentemente dizer que não vai dar certo, ou dizer que é assim mesmo, nasci para sofrer, ou coisa do gênero, para a gente renovar a nossa mente, é preciso jogar fora esses pensamentos negativos, e é preciso substituí-los por ideias positivas que provoquem o nosso bem-estar. É lógico que é fácil falar, mas de alguma forma
mesmo a limpeza, a faxina e a reforma da casa, também não se faz em palavras, se faz em atitudes, em decisões. Se nós temos decisão e atitude para se reformar um imóvel, uma casa, um espaço, um ambiente, por que não podemos ter atitude para reformar os nossos pensamentos? Eu posso fazer escolhas. O programa que eu quero assistir, a leitura que eu quero fazer, o tipo de uso do mundo digital que eu quero ter, quais as pessoas eu quero conviver e ouvir, quem eu quero de exemplo, de referência e modelo para mim, é despoluir aquilo que de alguma forma traz sobrecargas ao nosso pensamento, e o nosso pensamento refletindo tudo isso no nosso corpo físico. E o que é pior, nós somos replicadores daquilo que recebemos, e nós traduzimos e transferimos. E olhe só, se nós estamos exercitando coisas negativas, de alguma forma pode ter certeza que automaticamente você está também transferindo coisas negativas. E aí quando a gente fala, se você quer um mundo melhor, faça um mundo melhor. Então comece por aí, em renovar. E assim você vai pensar coisas melhores e mais positivas, e vai replicar e transferir coisas melhores e positivas, e vamos encontrando um mundo ideal. Por que não? Ou será que é o tempo que se encarregará de transformar as coisas? Não, quem transforma somos nós. A partir de nós mesmos, individualmente, nós transformamos uma comunidade, uma sociedade, transformamos um país, um planeta. E ele diz uma coisa interessante no texto, que ele fala que no porão da nossa mente, olha que lugar é esse, sempre tem muitas tranqueiras, que às vezes nós somos movidos pelas tranqueiras dos porões do pensamento. É preciso vigiar, é preciso olhar, refletir, não viver no automático, não falar no automático, não responder no automático. Nós somos força motriz, nós somos individualmente uma grande máquina de emoções e de inteligência, inclusive espiritual. Uma inteligência espiritual que está em nós há sei lá quantos milênios de anos. Ou você acha que o seu espírito é novinho? Quantos milênios de anos de experiência, de acúmulo de conhecimento, e que a gente pode sim, através de permitir a influência dos nossos orientadores, dos nossos protetores, receber as intuições que nós temos e sabemos quando elas nos chegam. É preciso dar mais valor a isso. É assim que se transforma atitudes, é quando a gente consegue dirigir e conduzir os nossos pensamentos. E quando a gente conduz e dirige os pensamentos, a gente passa a ter certeza da escolha que queremos, e aí a nossa atitude tem a coerência de sermos aquilo que pensamos. Parece fácil? Não é, mas um primeiro passo tem que ser dado. Primeiro, reconhecer que às vezes a gente se permite uma mente poluída, carregada de tranqueiras, de pensamentos negativos, que às vezes o próprio ambiente em que a gente frequenta e convive se encarrega de nos transferir, e nós abertamente aceitamos. Daí a importância também de nós regularmos a nossa frequência espiritual, as nossas preces, receber um passe. Estar aqui já é um grande ato de renovação do pensamento, porque é uma atitude de abertura. Parabéns, que bom que eu estou aqui, que você está aqui. É sinal que estamos nos propondo a alterar algo em nós que não nos agrada, ou que nós não compreendemos porque aquilo está em nós. E aqui é um processo, uma possibilidade, né? E assim, quanto a isso,
alimentar os novos pensamentos e pensamentos positivos e buscar fontes evolutivas e crescentes, certamente vai nos permitir um melhor alinhamento. E o segundo ponto que ele diz, que é renovar o coração. Falamos da mente, e renovar o coração, olha que lindo. Também, às vezes, acumulamos alguns sentimentos negativos nas nossas emoções, e que é preciso aprender a se desvencilhar-se deles. Sentimentos como mágoa, como ódio, culpa, revolta, inveja, orgulho, sensação de inferioridade, que vão embaraçando as nossas vidas. De alguma forma, quando o urso se apega à panela que não larga, apesar das dores que lhe causa, a falta do coração fortalecido, que está resistente à prática do entendimento, do amor, do ouvir o outro, do entender o que se passa, naquilo que a gente falou da estar apegado à panela, me fez lembrar que muitas vezes nós temos algumas pessoas, familiares muitas vezes, um difícil relacionamento, e aí, numa postura resistente de orgulho, alguém inclusive às vezes fala, deixa disso, você tem que entender, não, ela é assim mesmo, e eu já disse, por mim, ó, pode vir, sabe, sempre naquela postura de segurar a panela quente. Não seria melhor, diante de situações assim, desarmar no sentido da agressão ou do combate, e buscar o entendimento, ao invés de ficar preso a essa panela quente, porque nunca vai mudar, porque você está apegado àquela dor. Por que não se desvencilhar disso? E aí, na renovação do coração, na proposta, no convite, na reflexão que nos convida a renovar os sentimentos, nós temos aí a oportunidade, ou a possibilidade de perceber que, inclusive, essas coisas que embaraçam, esses sentimentos negativos que embaraçam as nossas vidas, inclusive, nos traz as doenças físicas. As doenças físicas, se elas não nos trazem no sentido de ser a semente, mas certamente elas vão dando espaço para a progressão daquilo que no físico está debilitado, sem defesa, que certamente a nossa amorosidade com o mundo e conosco mesmos já é um remédio por si só, já é uma vacina por si só para vários tipos de dores, né? Então, o convite da renovação é exatamente esse, de que essa renovação mental e emocional é que se fará capaz de transformar e tirar de nós aquilo que é velho e imprestável, seja nos hábitos, nos pensamentos, nas atitudes, mas também nos sentimentos, ao nutrir. É lógico que nós estamos aqui num processo de aprendizado. Nós somos pedras brutas, mas a pedra bruta é justamente a pedra bruta mais complexamente lapidada, é que se torna mais valiosa. E nós não temos
as escolhas que fazemos muitas vezes, não é da nossa natureza escolher o pensamento negativo ou o sentimento ruim. É que nós, de alguma forma, fomos impregnados ou atingidos, e sem a defesa, a gente se adoece, mas, principalmente, a gente, como não veio para a existência terrena, com um manual de instruções pronto, para dizer exatamente o que vai acontecer e como agir, o que fazer, página 23, quando tiver ciúmes, página 18, quando tiver raiva, nós não temos esse manual, mas nós temos o amigo Jesus, que é um modelo referência para qualquer uma das nossas dores do coração, para qualquer uma das nossas angústias da mente. Certamente, basta se dedicar à simplicidade das palavras que ele trouxe, dos gestos, das atitudes, dos ensinamentos. É tão fácil acessar a isso. O amigo Jesus nos traz o modelo daquilo que podemos fazer, com toda a nossa limitação e da nossa imperfeição, que é muito bem compreendida por Deus. Deus nos conhece particularmente, sabe da nossa luta, reconhece, mas Ele precisa e permite que nós façamos o nosso trabalho, a nossa missão por nós mesmos. É preciso, como o De Luca diz em um determinado momento do texto, é preciso empunhar a vassoura para varrer as negatividades do coração e da mente. É preciso empunhar a vassoura. O que ele quer dizer com isso? É preciso ter uma atitude diferente. Atitudes iguais e repetitivas, resultados iguais e repetitivos. Atitudes diferentes, resultados diferentes. E essa renovação, essa proposta de renovação, ela não é um ato de julgamento ou que tem data marcada. Mas é importante que a gente escolha um momento, e esse momento pode ser agora. Por que não? Hoje mesmo, ontem comecei a ver a preparação desse texto. Hoje mesmo eu tive uma atitude horrível diante de uma pessoa, e ela é uma atitude minha repetitiva, sabe, de impaciência, de intolerância, numa situação em que eu, na hora, falei, poxa, tá aí, de novo, você caiu, poxa, é ok, mas percebi, na próxima, estou com a figurinha da pessoa na minha frente agora, com a carinha dela, pedindo desculpa, pedindo perdão. Eu fui indelicado, fui inadequado. Então, me propuseram renovar, eu ainda não renovei. Esse gesto de hoje mostra que eu ainda não renovei essa sujeirinha do coração ou da mente. Talvez esteja nos dois lugares, mas eu me dei conta dela, já vi que está ali. E assim nós podemos, aos poucos, permitindo entender, ainda que pequenas melhorias, mas exatamente o primeiro passo é dado, sinal que a caminhada será seguida. E é isso que a reflexão de hoje propôs, era de trazer a ideia de que os nossos apegos a coisas que a gente acha absolutamente imutáveis na nossa vida, é preciso repensar. E a renovação da mente, daquilo que vai no pensamento, nas nossas referências, é conveniente que a gente mude a sintonia naquilo que a gente já sabe, e a gente sabe quais são as coisas que não nos trazem o bom, a boa sensação, né? A nossa própria intuição espiritual nos aponta. Então, que a gente tenha efetivamente
esse olhar, essa abertura para essa renovação da mente e do coração, criando um desapego daquilo que a gente acha que não consegue viver sem, ou mais do que isso, prestar mais atenção naquilo que nos machuca, lógico que com o cuidado adequado, porque a gente não é simplesmente isso dói, eu jogo fora. Não, vamos entender. Agora, aquilo que eu tenho apego, que me dói, porque eu prendo, isso a gente pode fazer acontecer. Uma citação interessante que eu não queria deixar de falar para vocês, no texto, que diz assim: é preciso desocupar a mente por uma razão muito simples, para se colocar outra coisa no lugar. Aí ele convida para dizer assim: quando nós estamos com as mãos ocupadas, e a gente tem várias coisas, e está com as mãos ocupadas, alguém me oferece algo de bom, como eu consigo pegar? Como? Se eu estou com as mãos ocupadas, como eu vou acolher? Estou com as mãos cheias, como eu vou acolher aquilo de bom que está me chegando? De alguma forma, é isso que a gente precisa, abrir o espaço da mente, daquilo, das tranqueiras, desse porão da mente, para que realmente as boas energias e as sintonias crescentes, iluminadas, possam nos guiar. E qualquer momento que a gente não estiver entendendo a situação, consulte o modelo, consulte o que diria Jesus a você, ou o que ele já terá dito e disse, e que está escrito de como fazer. É simples assim. E eu desejo que isso seja uma coisa possível a partir de já, para cada um de nós. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos para uma prece.